Bem, pessoal, eu vou estar resolvendo esse exemplo 2, exemplo 2 não, exemplo 3 da lista 2, tá? Lá da lista 2, que inclusive essa é uma questão que algumas pessoas pediram, tá certo? Que eu resolvesse. E a mesma diz o seguinte, ó. Em uma simulação no GeoGebra, né, dois pontos A e B partem de uma mesma posição do primeiro quadrante, que fica a 2 unidades de distância do eixo das ordenadas e 5 unidades de distância do eixo das abscissas, deslocando-se em sentidos opostos e com velocidades constantes sobre a reta 2x mais y igual a 9, né? De equação 2x mais y igual a 9. Agora é a condição, tá, pessoal? Se quando um desses pontos chega ao eixo das ordenadas, o ponto médio de AB pertence, né, do segmento AB, pertence a bissetrizes quadrantes ímpares, determine. Certo? Item A, né, determinar a resposta de cada um desses itens. Item a relação entre as velocidades desses dois pontos, né? A gente vai ter que encontrar, quando se fala em encontrar a relação que existe entre duas grandezas, pessoal, normalmente essa relação será apresentada por meio de uma equação que, logicamente, preferencialmente, deve ter as variáveis somente, né? Deve ter somente como variáveis essas duas grandezas que deverão ser relacionadas, certo? Então, olha só. E o item B ele diz assim, né? A velocidade do ponto que se move mais devagar corresponde a qual porcentagem da velocidade do ponto mais rápido? Nota que o item B já é uma pergunta diretamente. E depois eu vou falar sobre esse item B, tá certo? Primeiramente, logicamente, eu vou falar um pouco a respeito dessas velocidades. Olha só. São dois pontos que se movem sobre uma reta, né? Sobre uma reta, então estão em um movimento retilíneo, né? Um movimento em linha reta. São dois pontos que se movem com velocidades constantes, tá? E a gente deve observar que os dois pontos estão se movendo de forma simultânea. Então, o intervalo de tempo que um ponto vai levar durante a situação será o mesmo intervalo de tempo que o outro ponto vai se mover, certo? O que é interessante a gente observar aqui é isso, de imediato, também, que o intervalo de tempo durante o movimento de um dos pontos é o mesmo intervalo de tempo durante o movimento do outro ponto, já que eles começam a se mover no mesmo momento e, logicamente, que a situação vai considerar o momento final como sendo o mesmo também. Então, olha só, essa velocidade, a velocidade de A poderá ser dada, né? Eu acredito que todos devam lembrar, poderá ser dada simplesmente dividindo a distância percorrida pelo ponto A, dividido pelo intervalo de tempo, que eu vou chamar só de T, tá? Esse ΔT aqui eu não vou usar não. E a velocidade de B, né? A velocidade do ponto B será simplesmente a distância percorrida pelo ponto B dividido pelo intervalo de tempo. Lembremos que esses intervalos de tempo são iguais, tá certo? Se a gente for desenhar, o que está acontecendo aqui é mais ou menos isso, ó. Eu tenho aqui um ponto de partida, né, onde A e B coincidem, vou chamar de ponto inicial, tá? E temos uma reta passando por esse ponto. A reta ficou meio feia aqui, mas vamos supor que seja uma reta. O detalhe é que um desses pontos se desloca em um dos sentidos, né, da reta. Vou supor que esse aqui seja o ponto B. E o outro ponto se desloca no outro sentido, certo? Ambos com velocidades constantes. Note que não fala se é a mesma velocidade, tá? O detalhe é que quando um desses pontos chega, olha só, viu? Nossa situação, ela ocorre toda aqui, ó. Quando um desses pontos chega, né, a intersectar o eixo das ordenadas, vou supor que seja o próprio ponto B, né? Pronto, vamos supor que seja o B. Quando esse ponto chega no eixo das ordenadas, logicamente que esse ponto A, ele também terá percorrido uma certa distância e terá chegado em alguma posição, não é isso? E aí a gente nota
que haverá aqui uma distância percorrida pelo ponto B, né, como foi dito, como foi mencionado, e haverá também uma distância percorrida pelo ponto A, que também já foi mencionada, certo? E aí, como eu já disse, como se trata de movimentos simultâneos, né, o intervalo de tempo é exatamente o mesmo, tá certo? Então, pessoal, para encontrar essa relação, primeiramente, eu vou estar usando essas duas equações que eu já deixei prontas aqui, tá? Nós sabemos que a velocidade de A, do ponto A, é igual à distância percorrida por esse ponto A dividido pelo intervalo de tempo. E a velocidade de B será igual à distância percorrida pelo ponto B dividido pelo mesmo intervalo de tempo t. Note que essa variável t ela está presente nas duas equações. Então é a partir dela que a gente vai fazer um isolamento para que possamos fazer uma substituição e transformarmos essas duas equações em uma única equação, tá bem? Então olha só, isolando, né? Isolando aqui, primeiramente eu vou considerar que tem 1 no denominador, certo? Vou fazer meios por extremos e nós teremos que t vezes a velocidade de A é igual à distância percorrida pelo ponto A, t vai ser igual à distância percorrida por A sobre a velocidade de A. Notem que agora, certo? Eu vou fazer o mesmo com relação a essa outra equação aqui. Fazendo meios por extremos, temos que a velocidade de B multiplicada por t é igual à distância percorrida por B. E agora, substituindo, né, esse t aqui, ó, pela distância percorrida pelo ponto A dividido por VA, né, pela velocidade de A, teremos que VB multiplicado por DA sobre VA é igual a DB. E aqui nós já temos uma equação, certo, que pode representar a relação que ele quer. Normalmente, nós preferimos deixar essas equações que de forma mais sugestiva, né, que representam a relação de forma mais sugestiva. Por exemplo, uma maneira seria fazer o seguinte, ó, considero 1 no denominador aqui e ficará VB dividido por VA, só organizando, tá? Multiplicado por DA igual a DB. Esse DA, como é uma variável, nota, como é uma variável que não é, né, nenhuma das duas que nós queremos relacionar, a gente pode mandar, né, retirar ele do primeiro membro, vou falar assim, tá bom? Então vai ficar assim, igual, né, VB sobre VA igual a DB dividido por DA. Está aqui, pessoal, ó. Assim fica um pouquinho mais apresentável, na verdade. Mas, como eu havia dito, é preferível que sempre que nós pudermos deixar apenas as duas variáveis, né, na relação, ou seja, tudo que não for as duas variáveis, a gente vai tentar encontrar valor, tá? Para ficar bem enxuto mesmo, ficar bem enxuto essa questão da relação entre elas. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora aqui é buscar a distância percorrida pelo ponto B e a distância percorrida pelo ponto A. É aí que vai entrar o restante das informações, certo? Primeiramente, a gente nota que essa situação ela vai ser levada para o plano cartesiano, já que ele é mencionado, está aqui, ó. A posição de A e de B está aí, né, onde A e B coincidem. Bora destacar, primeiramente, observando que esse ponto fica a 2 unidades do eixo das ordenadas, está aqui a distância dele para o eixo das ordenadas, e fica também a 5 unidades, né, do eixo das abscissas. Logicamente que esse ponto é um ponto do primeiro quadrante, como havia mencionado lá, por isso que eu coloquei lá no primeiro quadrante. E ele diz o seguinte, que existe uma reta, né, a reta de equação, cuja equação é essa daqui. Independentemente de como eu tivesse desenhado essa reta, pessoal, eu iria chegar no mesmo resultado, tá certo? Só seguindo as informações da questão. Por isso, eu vou colocar a reta numa posição qualquer aqui,
tá? Primeiramente a gente observa que essa distância vai implicar que essa ordenada do ponto inicial, né, é 5, e essa abscissa do ponto inicial é 2, certo? Tá aí, ó. Agora eu vou destacar a reta, tá bem? Tá aí a reta. Note que eu retirei, né, as outras informações e representei o ponto de partida de A e de B apenas pelas coordenadas 2 e 5, tá? Então, olha só. Se quando um dos pontos chega no eixo das ordenadas, então, quando um dos pontos chegar bem aqui, eu já havia considerado que esse ponto seria o B, né? Que esse ponto seria o B. Então, eu vou deixar ela aqui, ó. Quando um dos pontos chega no eixo das ordenadas, o ponto médio de AB pertence a bissetrizes quadrantes ímpares. Olha só. Vamos destacar, então. Tá aí o movimento, né? O ponto B vai subir e o ponto A vai descer. E aqui está, eu estou só animando, botando uma animaçãozinha, certo? Para especificar bem o que é está acontecendo, né? Os dois pontos se deslocando, ó. E esse é o momento, ó. Esse é o momento que o ponto B chega no eixo das ordenadas, o ponto A vai chegar em algum lugar, né? E aí, pelo nosso desenho, pode ser no quarto quadrante ou poderia ser no primeiro, tá? Isso aí a gente só tem certeza quando a gente encontrar as coordenadas do ponto A, tá bem? Notem que o ponto de partida eu deixei ele branco para diferenciar ele, tá? E eu chamei ele de P, tá bem? Vou dar um nome a ele, chamei ele de P. E o importante aqui é o seguinte, é que ele diz que o ponto médio desse segmento que vai de A até B, nesse exato momento em que B chega, né, no eixo das ordenadas, esse ponto médio pertence a bissetrizes quadrantes ímpares, que a gente deve lembrar que a equação é dada por y igual a x. E a partir desse momento, a gente pode tranquilamente observar alguns detalhes. Primeiro detalhe, é perfeitamente possível determinar quem é esse ponto médio, já que a gente sabe a equação da bissetriz dos quadrantes ímpares e sabe qual é a equação da reta sobre a qual os dois pontos estão se deslocando. Tá? É perfeitamente possível identificar as coordenadas do ponto B, porque nesse momento que ele está em cima do eixo das abscissas, a gente tem certeza que a abscissa do eixo das ordenadas, né? Que ele está em cima do eixo das ordenadas, a gente tem certeza que a abscissa dele é o número 0. E o y de B ficará muito mole de determinar pelo fato de sabermos que B pertence a essa reta de equação conhecida. Tá certo? E aí, pessoal, tendo as coordenadas de B e tendo as coordenadas de M, poderemos tranquilamente, utilizando as equações relacionadas ao ponto médio, né? Poderemos tranquilamente determinar as coordenadas de A. E tendo as coordenadas de A e as coordenadas de B, poderemos calcular a distância. A distância percorrida por B e também a distância percorrida por A, que é o que nós queremos para deixar aquela relação, né, entre a velocidade de A e a velocidade de B, para deixar aquela relação o mais enxuta, o mais simples possível. Tá certo? Então vamos lá. Descobrimos primeiro as coordenadas de B. Bora partir para B. Nós sabemos que B pertence a essa reta, eu vou chamar ela de R. A essa reta R, cuja equação é 2x mais y igual a 9. Nós sabemos que por B pertencer ao eixo das ordenadas, ele terá abscissa 0. Então é só substituir, né? Troca o x da equação por 0 e nós teremos, né, 2 vezes 0 é 0, fica apenas y igual a 9. E essa é a ordenada, né, a ordenada desse nosso ponto B. Então temos aqui 0, 0 e 9. As coordenadas de B, vou destacar aqui do lado, tá? Agora que a gente vai para encontrar o ponto médio, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que a equação
da bissetriz dos quadrantes ímpares é y igual a x. Então, resolvamos o sistema, né? Para encontrar o ponto médio aqui, ó, ponto M. A equação, temos aqui y igual a x e temos 2x mais y igual a 9. Nota que aqui, ó, essa equação da bissetriz dos quadrantes ímpares, ela já aparece com o y isolado, né? Ela já aparece dizendo que o y é igual a x, e isso faz com que nós possamos tranquilamente substituir esse y da outra equação por x, ficando então 2x mais x igual a 9, 3x igual a 9, x só pode ser o número 3. Então notem, pessoal, x é 3, logicamente que a ordenada tem que ser igual, já que esse ponto M pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, tá aqui, 3 e 3, certo? Bora agora atrás de encontrar as coordenadas do ponto A. Nós sabemos que do fato de M ser ponto médio, x de M é igual a x de A mais x de B sobre 2, e y de M é igual a y de A mais y de B dividido por 2. Substituindo, né, nós já vimos que aqui é 0,9 e nós já vimos que o M é 3 e 3. Substituindo, temos a abscissa do ponto médio é 3. A abscissa do ponto B é 0, né? Então tá aqui, x mais 0, x de A mais 0 igual. E aqui, pessoal, basta fazer um meios por extremos e nós obtemos que x de A, né, somado com 0 é o próprio x de A. Será igual a 3 vezes 2, que é 6. Tá aqui, ó. Então, esse x de A dá 6. E o y? Como é que ficará para encontrar o y, né? Será simplesmente trocar o y de M por esse 3, né, pela ordenada, igual y de B, no caso vai ficar 9, então ficará y de A mais 9 sobre 2, fazendo novamente meios por extremos, nós teremos y de A mais 9 igual a 2 vezes 3, que é 6. Y de A é 6 menos 9, que dá menos 3. Então tá aí, ó, menos 3. Tudo que a gente precisa agora é calcular as distâncias, não é verdade? Então temos aqui 0,9, 6 e menos 3. E logicamente que a distância percorrida por B é essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Né? Que vai de B até o ponto P. Então a distância percorrida por B é a distância de B até o ponto P, que será dado pela raiz quadrada. Bora lá. X de B é 0, menos o x de P, que é 2. Tá aqui, ó. Y de B é 9, menos o y de P, que é 5. Ficando então 9 menos 5 ao quadrado também. Isso me diz que a distância percorrida por B nada mais é do que 0 menos 2 dá menos 2. Elevado ao quadrado fica 4. 9 menos 5 dá 4, que elevado ao quadrado dá 16. Raiz quadrada de 20. Certo? E a distância percorrida por A, né, vai ser essa distância aqui, ó, do ponto P, do ponto inicial P, né, ó, até onde o ponto A parou. Tá certo? Então lá vai distância percorrida por A, no caso será a distância de P até A, que vai ser igual a raiz quadrada, bora lá, viu? Raiz quadrada de 2, né? O x de P, que é 2, menos o x de A, que é 6, ó. A ao quadrado, mais o y de P, que é 5, menos o y de A, que é menos 3. Fica então 5 menos 3, né? Ó. Então essa distância percorrida pelo ponto A será a raiz quadrada. 2 menos 6 dá menos 4, elevado ao quadrado dá 16. 5 menos dá mais. Então é 5 mais 3, que dá 8, e elevado ao quadrado dá 64, aí dá 80, né? A distância percorrida por A é a raiz quadrada de 80. Então olha só.
o que nós temos agora é simplesmente as duas distâncias, e aí nós poderemos tranquilamente relacionar essas duas velocidades. Bora só ver como foi que ficou lá a relação, né? Era a distância de aqui, a velocidade B, dividido pela velocidade de A, igual a distância de B sobre a distância percorrida pelo ponto A. Bem, a gente viu que a distância percorrida pelo ponto B foi raiz de 20. Então está aqui, velocidade do ponto B sobre a velocidade de A. Raiz quadrada de 20. E a distância percorrida pelo ponto A foi a raiz quadrada de 80. É isso? Aqui a gente pode até, pessoal, fazer um melhoramento, tá? Simplificar aqui, ó, raiz de 20 sobre a raiz de 80, olha lá. Isso aqui vai ser raiz quadrada de 20 sobre 80, ó. Raiz quadrada de 2 sobre 8, raiz quadrada de 1/4. Então a velocidade de B sobre a velocidade de A, aqui dá 1/2, né? 1/2, ó. Eis aí a relação que há entre essas duas velocidades, certo? E aqui a gente já pode aproveitar o gancho para resolver o item B. O item B, deixa eu botar lá na frente, tá? Pronto, o item B. A gente viu que a relação, né? A velocidade de B sobre a velocidade de A é igual a 1/2. Olha só o que ele quer no item B. A velocidade do ponto que se move mais devagar corresponde a qual porcentagem da velocidade do ponto mais rápido? Pessoal, só pela relação dá para a gente ter uma ideia de qual é o ponto que se move mais devagar, né? É o ponto B, certo? Por essa relação a gente nota que quando a gente obtém 1 sobre 2, né? Como sendo a razão da velocidade B sobre a velocidade A, a gente pode ter certeza que essa velocidade aqui é menor do que essa daqui. Então, o ponto que está se movendo mais devagar é esse ponto B. A gente poderia ter notado isso também observando só as distâncias. Notem que em um mesmo intervalo de tempo, ponto A percorreu raiz de 80, né? Uma distância igual a raiz de 80. Enquanto o ponto B percorreu uma distância que é igual a raiz de 20. Então, no mesmo intervalo de tempo, ponto A percorreu uma maior velocidade, uma maior distância, certo? Por isso que a velocidade dele também poderia ter sido vista assim, tá? Por isso que a velocidade dele, né? O motivo para a velocidade dele ser a maior. A gente concluir que a velocidade dele é a maior. Então, olha só. Agora, ele quer saber o seguinte. A velocidade do ponto que se move mais devagar corresponde a qual porcentagem da velocidade do ponto mais rápido? Pessoal, tomar essa decisão aqui não é difícil. Quando você tiver uma equação que facilite perceber qual é essa porcentagem, tá? E qual equação será essa? Qual equação será essa? Será uma equação que venha a ter apenas a velocidade de B e apenas a velocidade de A, certo? Multiplicada por algum número. E não tenha termo independente. Essa equação que nós temos aqui, pessoal, ela pode ser expressa dessa maneira. Se a gente observar, a gente pode isolar o VB. VB, certo? Sobre VA igual a 1/2. A gente pode simplesmente multiplicar todos os termos dessa igualdade, né? Pela velocidade de A. Ó. Dessa forma isola essa velocidade de B. Logicamente que ao fazer essa multiplicação, eu faço esse cancelamento ficando aqui como a gente quer. A velocidade de B isolada sendo igual à metade da velocidade de A. E logicamente que para ficar bem visível qual vai ser essa porcentagem, basta levar esse denominador para 100. Isso eu posso fazer multiplicando
os dois termos dessa fração por 50. E a gente obtém que a velocidade B é igual a 50, né? 1 vezes 50, 2 vezes 50, que é 100. 50 por 100 da velocidade de A. Está aí. 50% da velocidade de A. Velocidade B é igual a 50% da velocidade de A. Pessoal, eu espero que quem for ver esse vídeo consiga compreender.